Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Palmeiras. Tudo que a mídia está falando sobre esse empate do time do Verdão contra o time do Corinthians dentro da casa dos caras, né? Teve também aí polêmicas de arbitragem, gol impedido do time do Corinthians e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Verdão? Tudo que a mídia está falando? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, porque a gente tem certeza que tem palmeirenses em todos os lugares do mundo. Então comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. Também peço que vocês nos ajudem hypando o nosso vídeo, tá? Nos ajuda a hypar nosso vídeo, para o nosso vídeo ir para mais palmeirenses. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos para as polêmicas. São algumas colecionadas nesse derby 1-1 para Corinthians e Palmeiras. O primeiro gol foi do Verdão. Ele foi anotado de pênalti pelo Vitor Roque. E eu quero saber se essa penalidade vocês teriam marcado, se vocês teriam dado o pênalti para o Palmeiras, a decisão de Ramon Abate Abel. E eu começo com Cicinho. Renata, eu não daria. Eu tô tentando até agora ver qual que foi o motivo do Flaco Lopes ter caído. Porque se toca no pé direito dele, teria trançado a perna. Ele não trançou, ficou com a perna esticada. O contato em cima é mínimo. Assim, eu não vi lance para pênalti. Na minha opinião, eu como árbitro, não daria. Teve dois pênaltis seguidos. No Vitor Roque. Olha a perna direita dele, ele deixando pra trás, no Flaco Lopes. pra ver se o cara consegue tocar nele. Então, pro Cicinho, o Flaco cavou essa penalidade convertida pelo Vitor Roque. Ronaldão. Não surpreenda, Ronaldão, uma vez na vida. Só você que eu estava na Rádio Bandeirantes e lá todo mundo dando seu palpite com tela e tal, ali presencialmente, é nítido que a gente vê que o jogador se joga. E esse contato embaixo, ele acaba até tentando chutar a perna do Charles, e ele não consegue, ele acaba se jogando ali. Por isso que a gente fala aqui, o jogador muitas vezes não ajuda o juiz, ele se joga. Tem que se jogar porque os árbitros, eles são todos bananão. O Abel Abate foi um banana aí. Dá uma olhada, ele tá em cima do lance. Não só aí, em outros lances ele foi também. Aí eu fiquei sabendo o seguinte, quem que tava no VAR? Eu falei, gente... Aí eu perguntei pro Prédio, quem tá no VAR que pode mudar alguma coisa? Ele falou, é o traço. Eu falei, então é pênalti. Porque aqui na arena do Corinthians, quando veio o traço no VAR, e quando veio o que abate, eles fazem essa lambança aí. O pé direito tocou o pé direito toca no pé esquerdo do Flaco Lopes. A não ser que aqui, porque teve pênalti também lá contra o Flamengo. A não ser, o Flamengo abre o olho aí, que eu tô tentando tirar o Flamengo da liderança. Tava do lado. O árbitro, uma coisa que me chamou a atenção, antes até da marcação de pênalti, que ele tá de frente, ele viu o lance. Renato, antes da marcação do pênalti, ele não estava dando qualquer faltinha. Essa que é a verdade. Começou o jogo, aí teve aquele negócio, o entreveiro ali, ele não estava dando, ele fazia assim, vamos seguir. Quando começou a chegar perto da área, ele começou a apitar as faltas. Foi aí que eu me atentei, eu falei, peraí, gente. Se ele não deu falta no meio de campo, qualquer faltinha, por que próximo área ele começou a minar ali? Teve umas 3 faltas perto da área com 15 minutos de primeiro tempo. E esse pênalti sai logo depois. Então tem coisas que a gente não acredita, mas elas acontecem. Eu não consigo acreditar que vocês não conseguiram ver esse pênalti. Teve dois pênaltis. Teve dois pênaltis, um no Vitor Roque, um no Vitor Roque e outro no Flaco Lopes. Não, o Roque ele se joga mesmo. Se joga, o Gustavo pegou nele por cima. Tudo bem, não marcou o primeiro. E no segundo, como a Renata acabou de falar, ele estava bem perto e ele viu. Tudo bem, ele viu o árbitro, o VAR poderia ter chamado para ele revisar. O VAR não chama porque concorda. Mas então, é isso que a gente fala. O posicionamento dele, louvável, no lugar certo. E ele apitou pelo aquilo que ele viu ali no momento, talvez encoberto por alguns jogadores. Aí se o VAR chama, ele vai analisar o lance. Como nós estamos analisando. Você dá um pênalti desse, mas agora anolizando com as imagens, é nítido que não tocou em lugar nenhum. Não tinha ninguém na frente dele. Mas não tocou em lugar nenhum, Edu. Olha lá o joelho esquerdo do Charles, tocando aonde? Olha lá, Cicinho, pelo amor de Deus. Você falou que tocou no pé esquerdo, agora no direito, agora no joelho. Vocês estão querendo brigar. Peraí. Onde tocou? Vocês estão querendo brigar contra a imagem. Não pode disputar, Cicinho. Agora para na hora que tocou no joelho. Cadê? Agora lá. Ele já começa a procurar, ó. Aonde, Edu? Embaixo e em cima, Cicinho. Ele Olha chuta só, Cicinho, ó. Ele chuta. Pelo amor de Deus, vocês ele não tentou conseguem ver. cruzar a perna e não conseguiu. Vocês não conseguem ver o pênalti. Nem cruzar a perna, o Flaco conseguiu, ó. Não, o Charles, ele tenta chegar na bola e não é impossível, não chega. Mas ele bate o pé no chão. Ele bate no chão o pé, aí ele vem e chuta. Ele vai chutar a bola. Aí é o momento.
Agora, ele bate ele foi dar uma passada. Onde tocou? Ele foi dar uma passada, bate o pé aqui, ó, ele tava no ar. Olha aí, ó. É um lance polêmico mesmo. Pô, agora, ó. o gol do Corinthians também, pra gente seguir aqui, depois nós vamos analisar Impedido, tudo com calma no debate. E aí, gol legal ou gol ilegal? Impedido. Foi a mesma coisa a situação do Gustavo Gomes na Copa do Brasil. Teve lá a mesma coisa, a mesma linha e tal, ele deu impedimento. Agora ele não dá impedimento. Olha pra você ver como que são as situações. É a mesma linha. Mesma linha? O Gomes não estava na mesma linha. Então no gol não estava, ele estava antes. No gol lá da Copa do Brasil. Agora esse daí... Mas eles revisaram, olharam, até levou um tempinho, né, pra validar o gol. Entendeu? E esse aí o Gustavo Henrique estava na frente. Não, mas agradeceu o Piquerez, que fez o gol. Mas estava impedido o Gustavo Henrique. Obrigado, Piquerez. O desvio do Piquerez foi providencial para um gol. Outra coisa, pelo amor de Deus, deixar o Gustavo Henrique sozinho dentro da área. O cara que mais sobe de cabeça, já fez o gol na Copa do Brasil lá no Allianz Parque. Pô, e deixa sozinho dentro da área. Ô, Palmeiras, pelo amor de Deus, gruda alguém nele aí, não deixa ele subir. Era a única forma do Corinthians fazer gol no Palmeiras. Era bola parada, só isso. Que coisa, hein? Vamos seguir com os lances polêmicos. Como é que é? Que é legal. Chora que hidrata. Eu nem comemoro o empate. O empate eu nem comemoro. Quem também falou aí sobre essas polêmicas aí, desse clássico, desse derby, foi a galera do F360, a galera aí da ESPN também trouxeram as suas análises a respeito deste clássico. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram nas últimas informações do Verdão e muito mais. Vamos ver aí tudo que eles falaram. Derby, então, Palmeiras e Corinthians, todo mundo vai falar agora, tá? Jogador, técnico, bandeirinha, o papagaio, o mosqueteiro. Não, periquito, no caso do Palmeiras. O porco vai falar. O porco, vai todo mundo falar. Vamos dar uma olhada nos personagens. Uma semana a vitória que buscamos, mas é seguir trabalhando, tem muito campeonato pela frente. Posso estar enganado e é a minha opinião, mas os jogos aqui este ano, as vezes que viemos aqui jogar, foi isto que vocês viram aqui. Só que nem sempre o resultado traduz aquilo que é a eficiência e a produção de uma equipa, como foi o caso de hoje. O sentimento meu é exatamente esse, é sentimento de derrota, perdemos 2 pontos e percebi perfeitamente a rivalidade que era. Nem sei qual é o saldo de vitórias que temos em cima do Corinthians, das vezes que eu estou aqui, que joguei. Sei que já joguei com vários treinadores diferentes. Sei quantos títulos nós já ganhamos, sei como é que está o nosso clube, a organização, a direção, a estrutura. Sei que é um clube que contra o Palmeiras joga sempre nos limites, sempre com faca nos dentes, e eu estou sempre a dizer, se todos os clubes fossem verdes, tenho a certeza absoluta que a classificação do Corinthians seria outra. Só essa do verde não, porque o Corinthians perdeu do Juventude. Exato. Logo depois de ter vencido o Palmeiras. Mas em relação a esse domínio do Palmeiras nos jogos do ano, sim, minha opinião, eu tô com o Abel nessa. Eu acho que o Palmeiras foi superior. Só que não deu em nada. Claro. Deu em uma vitória no primeiro turno, que perto de disputa de título e de vaga na Copa do Brasil... Não significa nada, exato. Pelo que eu vi, primeira vez desde 2018 ou 2017 que o Corinthians passa o ano com 17 ganhou todas. Com mais vitórias do que derrotas para o Palmeiras. Ou seja, era um domínio desde 2017, ou 2018 no caso, do Palmeiras. Um domínio natural do ponto de vista de como os clubes são administrados. Né? 7 jogos, né, prof, no ano? Isso. Ontem foi o 7º, o Corinthians só perdeu o do primeiro turno do Brasileiro, que tem menos peso nessa balança. O Jean Oddi trouxe ontem no Linha de Passe uma estatística interessante. Nossa, absurdo isso daí. Né? Nesses 7 jogos, o Palmeiras chutou a gol 115 vezes contra 62, acho, foi do 62. Corinthians. O que também tem uma outra leitura, né? O Palmeiras não foi eficiente. O Palmeiras não foi eficiente ontem, o Palmeiras não foi eficiente na Copa do Brasil, o Palmeiras não foi eficiente na decisão do Paulista. Acho que tem também uma diferença. Em outros momentos que o Palmeiras não foi eficiente, ele não tinha achado soluções que acho que hoje achou. A dupla, como é que é? Flaco Roque? Flaco Roque. A dupla Flaco Roque ontem fez um bom jogo, apesar de não ter conseguido o objetivo principal, mas fez um bom jogo. Sim, concordo. O Vitor Roque está jogando muito. Eu acho que essa é a diferença. O que aconteceu ontem é uma turbulência no voo do Palmeiras. Antes não. Antes o Palmeiras tinha uma deficiência. Então o problema, professor, aqui, assim, a gente está pegando o jogo de ontem para entender o momento do Palmeiras na temporada. Só que tem a situação que está em discussão é a seguinte. O Eurico Miranda lá, na época que o Vasco estava bem,
ele dizia que jogo com o Flamengo era um campeonato à parte. Quase que valia um título. O duelo Corinthians e Palmeiras é um campeonato à parte. Aí você pega o ano. O campeonato de pontos corridos entre Corinthians e Palmeiras, esse ano, nessa temporada, acabou ontem, teve o Corinthians ganhando na final do Campeonato Paulista, tirando um título do Palmeiras, depois eliminando o Palmeiras da Copa do Brasil e passando tranquilo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras jogou melhor ontem. Ponto. Ganhou o jogo? Não. Então, no resultado, e esse campeonato à parte, do derby, na temporada, foi vencido pelo Corinthians. Mas que jogou melhor, que finalizou mais, que teve mais chance. O Abel ontem estava lá reclamando da sorte. Mas a sorte e o futebol, esse ano, foram do Corinthians. O Palmeiras tentava ontem amenizar um pouco as derrotas no Paulista e na Copa do Brasil. A eliminação na Copa do Brasil e a derrota no Campeonato Paulista. Não conseguiu. Então, no final das contas, adianta jogar melhor? Adianta ter mais finalizações, ter mais volume de jogo? Não adiantou porque não ganhou o jogo e não conseguiu amenizar. Então, termina o ano com o Corinthians, nesse duelo particular, melhor que o Palmeiras. E o Palmeiras tem uma liderança a disputar, né? O Palmeiras está disputando o título, na medida em que o Flamengo... O Palmeiras pode ser campeão brasileiro da Libertadores ainda. Na medida em que o Flamengo não ganhou do Grêmio, era uma oportunidade contra um adversário esfacelado, porque o Corinthians estava esfacelado, né? Estava com um volante de lateral, estava com nenhum volante mais para botar em campo, estava com 6 desfalques até o fim do jogo, estava desfalcado nas 2 laterais. Então, acho que o Dorival tem razão nesse sentido. Foi um jogo de resistência. E assim, eu concordo com a leitura. Acho que o Palmeiras foi muito superior ao Corinthians no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras poderia ter conseguido uma vitória tranquila ali. Na segunda etapa, acho que tem as melhores chances, mas já não produz tanto. Acho que o Palmeiras até sente o gol sofrido mais uma vez na bola aérea, né? Engraçado, porque o histórico recente do time do Abel era sempre aquele gol de escanteio com o Murilo, com o Gustavo Gomes, nos derbys. Teve derby que fez 2 ou 3. E agora a situação se invertendo. Mas o sentimento de frustração para o palmeirense é muito grande, porque... Tem a questão do histórico do ano, que acaba sendo negativo. Só que, assim, eu não acho que também isso pode ser tão pautado pro lado do Palmeiras, que hoje não estava falando. O time tem... E aí, pessoal, vocês acham que o Palmeiras vai focar sim também agora, depois disso, né, no Campeonato Brasileiro e Copa e Libertadores, ou vocês acham que vai focar mais na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro? Qual a sua opinião a respeito sobre isso, hein? Na minha opinião, o Palmeiras tem chance sim de focar nas 2 competições, lembrando que o Palmeiras tem 2 jogos a menos aí no Campeonato Brasileiro. Então pode sim buscar aí essa liderança e ganhar os 2 títulos, Libertadores e Brasileiro, tá? Tem chance de lutar ainda pela conquista da Libertadores e do Brasileiro. Se ganha um dos 2 ou os 2, essa história do derby fica em segundo plano. Mas está marcado. Mas está marcado, lógico. Mas é muito mais... O Abel tem falado isso. É muito mais importante ganhar um título do que ganhar o Clássico. Agora fica, porque não tem mais derby. Mas, por exemplo, o Paulista. Tinha torcedor que estava pesando mais uma eliminação para o rival do que um possível título no final do ano. Mas já passou. Mas ontem, pensando no Campeonato Brasileiro, são 2 pontos que o Palmeiras deixa de ganhar que poderiam ter colocá-lo matematicamente na liderança naquela questão dos pontos perdidos. Sim, exato. Então, por isso que por isso que a gente está falando de um Palmeiras que lamenta o volume e jogar melhor. Brasileiro. Mas agora morre hoje, na segunda-feira, aniversário do Corinthians. Morre hoje. No caso do Paulista, por exemplo, Paulista tinha perdido o Paulista. Aí ficou aquela bomba relógio ali. Na hora que perde a Copa do Brasil, aí lembra do Paulista. Aí carrega. Agora não tem mais o que carregar. Acabou esse negócio de derby. Acabou, mas acabou mal. É incômodo para o torcedor do Palmeiras. Lógico que ainda mais por tudo que representa o dado que você trouxe também, Só que assim, ele não pode ser um negócio de vir e começar a pesar a cabeça de um time que se encontrou com essa formação com 2 atacantes, que tem boas perspectivas. Então não dá pra... Assim, lógico que é incômodo, o torcedor do Corinthians vai tirar um sarro pelo ano e tudo mais do Clássico, mas não é o tipo de situação que afeta o trabalho do Palmeiras, que você... Que jogou melhor, né? Que jogou melhor. Acho que faltou... Pode terminar. Eu só ia pontuar que assim, o que pesa muito também é justamente porque, até a gente falava antes na sexta-feira antes do jogo, esse para mim era o mais desnivelado do Clássico no ano. O professor lembrou muito menos peso. Copa do Brasil e Paulista, que valia título. Acho que ele não tem... Pro Corinthians, por exemplo,
assim, tava quase esvaziado. Talvez o de menos peso tenha sido do primeiro turno, que ainda não tinha desclassificação de Copa do Brasil, de Corinthians e Palmeiras. E era um jogo ali de começo de campeonato. E que foi o único que o Palmeiras ganhou. O Palmeiras ganhou o jogo do primeiro turno. A única vitória nesse contexto de decisão, E isso que era ruim ficou pior no jogo, quando o Corinthians perde o Ranielli. Ainda com o jogo a se disputar. Eu achei que o Palmeiras, ontem, teve tanto jogo na mão quanto teve, por exemplo, no jogo de ida da Copa do Brasil. É claro, o Corinthians vence o jogo, naquele gol do Memphis. Vocês podem me ajudar aí na cronologia. É que é tanto jogo que a gente mistura com o outro. Mas, cara, o Palmeiras teve Não, desculpa, foi 1-1 o jogo, né? Não, na ida Memphis 1-0. Desculpa, o Corinthians teve o pênalti desperdiçado pelo Yuri naquela oportunidade. Mas, assim, o Palmeiras teve chance, faz o gol que é anulado. Exato. Na minha opinião, joga melhor que o Corinthians, mas acaba perdendo o jogo por 1-0. É o que o Eugênio tá falando. Né? Volume, não sei o quê, e perde o jogo. Tudo bem. Mas ontem... E aí o Piquerez toca a bola pra dentro. De novo. O torcedor do Corinthians não viu um Palmeiras acuando o Corinthians em Itaquera ontem, professor? Ontem, o primeiro tempo de ontem, de todos esses jogos que a gente tá falando, foi o de maior superioridade do Palmeiras. Foi superioridade, mas o Corinthians estava o Palmeiras empurrou o Corinthians, gente, na arena. Mas no segundo tempo eu não achei tanto assim. No segundo tempo acho que foi já... E teve a chance mais aguda com o Maurício. Com o Palmeiras melhor. Não achei que tenha sufocado, empurrado, não. Palmeiras melhor no jogo, mas o Corinthians também ia. Corinthians... O jogo, primeiro tempo acabou 1-1 e o Corinthians não teve nenhuma finalização certa. Explica aí, matemático. Oswald. Foi do mas explica, Oswald Souza. Não, olha só, não é certa, mas passou perto. O cruzamento que a gente viu agora, que foi na linha de fundo, muito pouco não vira gol também. O pior de tudo, do ponto de vista do Corinthians, era como o Palmeiras entrava com facilidade, o Corinthians não achava os jogadores do Palmeiras dentro da sua área de defesa. No jogo de ida da Copa do Brasil foi assim. Também. Mas ontem, acho que por mais tempo no primeiro tempo. Eu acho que no segundo tempo, eu senti o Flaco um pouco afastado do Vitor Roque. Ele passou a jogar um pouco mais da direita pro meio, mas sem estar junto ali. E os dois funcionam juntos, um próximo do outro. Como a gente viu agora há pouco, teve uma tabela no primeiro tempo ali que acabou que o Hugo foi muito bem, tirou a bola do pé do Vitor Roque, mas os dois, a magia, a química deles tem funcionado na faixa central de campo, um perto do outro. E essa defesa do Hugo, o Hugo pega duas bolas que são fundamentais para o resultado. Espetacular, né? Identificação. Isso não era o pé bom do Maurício. E não só pelo lance do gol, também achei a atuação do Gustavo Henrique muito boa. Muito sólida, mais uma. Tá num grande momento. Cobrindo, inclusive, André Ramalho, que não fez bom jogo. E o que precisa do Garro, esse time do Corinthians. E o Flaco tem uma bola no segundo tempo que ele coloca no meio das pernas do Henrique, que é sensacional. Mas aí ele jogando quase como um ponta direita ali naquela jogada. Sabe qual é o problema desse empate? Lá em 85 e o Palmeiras com 83 pontos. Esse é o tipo de... Mas o Flamengo também tem 2 pontos que deixou pro Grêmio. O Flamengo ontem também deixou 2 pontos. E até um detalhe desse domínio que você falou... E era um jogo que ele foi muito mais dominante do que o Palmeiras foi contra o Corinthians. E até desse domínio que você falou, Suma, do Palmeiras no primeiro tempo, que me chamou muita atenção, é como o encaixe de marcação não deu certo muitas vezes pro Corinthians. Cara, na minha opinião, foi injusto esse empate do time do Verdão, tá? O Verdão merecia sim a vitória, amassou o time dos caras dentro da casa deles, amassou, o Palmeiras amassou e infelizmente não conseguiu sair com a vitória. Você vê, igual o Abel falou, né? Os caras empataram o jogo, mas nós fizemos os 2 gols. Infelizmente, na minha opinião, acho que o zagueiro estava assim impedido na hora que foi cabecear, tá? E vocês, acham que estava impedido ou não? O Felipe Anderson muitas vezes transitava conseguia criar, fez um bom jogo, na minha opinião, o Felipe Anderson. O Lucas Evangelista, ele teve muita liberdade para editar todas as ações dentro do campo do Corinthians. Então, assim, o Corinthians teve muita dificuldade, mas assim, aí eu não quero ficar apontando também o dedo e falar, porque os problemas eram muito grandes. O Corinthians estava com muitas limitações para pensar em outro tipo de jogo. Então, acho que o empate é muito mais valorizado pelo Corinthians. Em termos de classificação, não é nem tão bom assim, né? Porque você tá 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Mas tem que encarar a realidade desse desnivelamento, do Palmeiras vir uma semana livre, o Corinthians não, com todos os desfalques, os momentos diferentes, o Palmeiras se encontrando com essa formação da dupla de ataque. Então, acho que o saldo acaba sendo muito positivo. É difícil pro torcedor do Palmeiras olhar
para um ano em que passa dificuldades contra o rival e jogos que valem título, ou pelo menos título / eliminação, né, classificação, mas eu me apego a isso, a um Palmeiras que está cada vez jogando melhor, como disse o Donk, encontrando uma nova formação agora com esses dois atacantes e, repito, superior ao Corinthians nos jogos. É claro, o cara vai falar para mim e falar, pô, e aí? É o que o Eugênio falou, né? Dane-se. Perdeu para o rival de novo. Não usei esse termo, eu usei outro. Esse é o jogo. Mas assim, nem esse. Cadê a cabeça fria? E o coração quente? Cadê a cabeça fria? É curioso, porque das não vitórias do ano contra o Corinthians, essa foi a menos significativa. Né? Perdeu o título, perdeu classificação, mas a última impressão é a que fica. Foi a que sacramentou o ano do derby. Agora, para o Corinthians... Vamos dar uma olhada em números dos derbys no ano, é isso? Números combinados. São 7 derbys, certo? Você tem de cabeça, prof? Vamos dar uma olhada nos números? Olha lá. Se esse foi o ano com o maior número de jogos entre as equipes, acho que não, né? Não, porque jogava muito torneio amistoso. Jogo oficial, sim. Porque antigamente você tinha só os jogos de tudo e retorno no Paulista. Eventualmente jogava no Brasileiro. O Brasileiro era em Chaves. Não tinha Copa do Brasil. Então, obviamente, lá para trás você não vai ter 7 jogos oficiais. Lá em 99 e 2000 foram quantos? 4, 5? Teve 2 da Libertadores, né? 2 da Libertadores, 2 do Brasileiro. Paulista teve 5 porque eles fizeram a final de 99. Vou tentar puxar enquanto isso. Destrincha para nós aí, Donk, o que os números falam desse ano. Palmeiras, média de posse, quer dizer, ações na área do rival. Olha isso, cara. O que define são os 2 últimos itens, sempre no futebol. Aí você tá igual aquele torcedor que falou, bola na diferença rede, é o saldo de... Como que é o saldo de gols, né? Marcou mais do que fez, né? Bola na rede e marcou vitória. Mais do que tomou. É isso. Cara, olha a diferença de finalizações. É um absurdo. É um absurdo. Olha isso, cara. 119 a 53. Os 6 primeiros itens são meios. Os 2 últimos itens são fins. E aí, meio que entra muito a graça do futebol, né? A questão da imprevisibilidade, da possibilidade de que você tem de vencer mesmo estando inferior que o seu adversário. E nesse caso, a gente tá falando de inferioridade de gestão. Time... Acho que até o time titular, de certa forma, é nivelado. Mas de elenco, de pretensões na temporada... E pro torcedor, quando há também um momento em que há uma diferença tão grande de times, e aí o Palmeiras, até pelas conquistas, o Corinthians teve o fim desse jejum com o Campeonato Paulista, mas de títulos nacionais já faz tempo. Isso acaba pesando, acho que até mais pro Corinthians, a questão de você se impor diante do seu rival, já que você não tem conseguido disputar os títulos com tanta frequência. Por isso que, lógico, o torcedor do Palmeiras, e eu acredito muito nessa questão sagrada da rivalidade do futebol, o quanto que representa. Lógico que ele está incomodado quando ele olha essa tela, quando ele pensa no derby ao longo do ano. Mas eu acho que também não dá para ser tão taxativo em relação e impactar na vista que a gente faz, na avaliação que a gente faz em cima do Palmeiras, porque agora que é segunda-feira, olha para a sequência da temporada, você está falando de um forte candidato ao título da Libertadores, de um forte candidato ao título do Campeonato Brasileiro, de um time que tem se encontrado com uma nova formação. Então, assim, não dá para também você ficar batendo só nessa tecla e achar que está tudo errado por conta disso. O torcedor do Corinthians tem que muito comemorar, e eu concordo muito com o que você colocou, Suma, em relação... As vitórias, o derby acaba salvando o ano do Corinthians, tanto com o título paulista, com a possibilidade de título na Copa do Brasil, na questão da autoestima do torcedor, que olha o rival e fala, tá bom, vocês estão mais organizados, vocês têm um melhor elenco, mas de mim vocês não ganham. Então isso acaba pesando, mas acho que a gente tem que tomar cuidado na hora da ótica em cima do Palmeiras e achar que isso olha que decepção, tá tudo errado porque não conseguiu vencer o rival. Lógico que é um incômodo, mas o recorte maior, a análise maior em cima do trabalho... Pessoal, e aí? Vocês acham que o ano do Palmeiras depende desses clássicos, desses derbys? Vocês acham que foi um fracasso pro ano do Palmeiras, né, não ter vencido nenhum derby? Ou isso aí é coisa que acontece, é um ano a cada 50 anos que acontece isso? Né? Na minha opinião, não muda nada. O Palmeiras tem grandes, continua com as mesmas chances de vencer Brasileiro e Copa Libertadores. Na minha opinião, acho que o Palmeiras vai sim fisgar um desses campeonatos. Eu acho que o Palmeiras vai fisgar um desses campeonatos e eu acho que pode ser sim a Libertadores. Mas o Palmeiras não deve, né, abandonar o Campeonato Brasileiro porque tem chances de assumir a liderança. Né? Lembrando que tem 2 jogos a menos. Mas na sua opinião aí, o que é que vocês acham?
Afeta o time do Palmeiras? Afeta a temporada do Palmeiras ou não? A questão desses derbys aí nos últimos dias. Vai muito além da questão do clássico. Uma tela dessa é impossível de se fazer, por exemplo, no basquete. Exato. Não vai ter uma tela dessa. Eu acho que em qualquer outro esporte, professor. Qualquer outro esporte. Qualquer outro esporte. Estou com Donk. Mas o futebol é maravilhoso porque permite essas coisas, né? Permite essas situações. Agora, a verdade é... Foi frustrante, né, o resultado de ontem. Porque o empate equilibra as forças, então não tem a provocação, não tem a explosão da comemoração. O jogo terminou. Terminou, tá bom. Não ganhou, não perdeu e tal. Um derby como esse de ontem, que para a cidade, né? Qualquer lugar que você vai, a cidade tá vazia, tá todo mundo vendo o jogo e tal, um grito daqui, outro de lá, gol daqui, gol de cá. Aí quando terminou, terminou 1-1, né? Sabe? Não tem explosão. Foi bom. Foi bom, mas não foi o bom assim, cara, ganhei de novo. Nem o Palmeiras fui lá dentro e ganhei de vocês. Joguei melhor. E o cara que não viu o jogo vai perguntar como é que foi. Você fala assim, um de pênalti e um gol contra. Então, frustrou. Porque a gente passou a semana construindo a expectativa para um jogo que seria legal se um dos lados tivesse vencido. Que aí você teria hoje, na cidade, aquela provocação, o torcedor saindo na rua com a camisa do clube, gozando o outro, procurando o outro, cadê você e tal. Eu vi camisas dos dois no metrô então, hoje. Mas aí... O palmeirense querendo se afirmar, mas o Corinthians ganhou de 1-1. Ganhou de 1-1. O Corinthians ganhou de 1-1. Foi frustrante. O resultado foi frustrante. Tivemos um jogo disputado, muito competido, né? Mas o resultado não gerou a explosão que poderia ter gerado para um lado ou para o outro. Para mim, tanto importa se era para um lado ou para o outro. Mas faltou o brilho. Eu estava tentando puxar aqui, viu, prof? A internet não estava me ajudando aqui, mas parece que em 99 e em 2000 eles jogaram também 7 ou 8 vezes. 7 vezes? Vou tentar puxar depois. 99 e 2000 acho que menos. Agora, 99, eles fazem a final do Paulista. Então, são 2. Fora o jogo da fase do Paulista. Então, são 3. Isso. 2, brasileiro ainda não era tudo em retorno em 99. Portanto, você tem só um derby, né? Em 99. E você tem 2 de Libertadores. Deu 6. De cabeça, já achei 6. Em 99. 2, 3, 4... acho que são 6. É isso jogos. Aí. Não chegou a 7. Tem ano aí que jogou o Torneio Maria muito Quitéria, jogo, né, cara? 7 jogos. Vocês não acham muito... É muito jogo. Muito clássico, assim? Mas bem, tudo foi condicionado valendo. pela Copa do Brasil, né? Mas... Sim. E pelo Paulista, onde os dois chegaram. Não perde um pouquinho esse poder de... A raridade do... de prender o cara, de prender o torcedor. Mas todos eles prendem. Todos eles prenderam. Todos eles foram jogos... Eu acho que não, que foi tudo a ganha, né? 2 de Copa do Brasil, 2 de decisão, 2 de brasileiro, que é importante, no ponto corrido. Acho que de todos o mais fraquinho é o da fase de grupo do Paulista. Que mesmo assim teve o tempero do pênalti. Aliás, finalmente o Palmeiras fez um gol de pênalti no Hugo Souza, que cobrou 3 pênaltis contra o Hugo Souza e não tinha feito. O Hugo Souza não tinha tomado o gol do Palmeiras. E ele só toma um gol no 3º pênalti contra ele. Olha Verdade. Que loucura isso. E o outro pênalti o Yuri perdeu. E aí o Yuri perdeu 1 pro Corinthians. Não tá muito fácil bater pênalti no derby. Aliás, em pênaltis, tava conversando hoje de manhã na redação, né? E nosso Chico tava falando, mas mais um pênalti pro Palmeiras. Palmeiras é o líder em pênaltis marcados no Campeonato Brasileiro. Com o de ontem foi a 6. Estava empatado com vários outros times ali, que tem 5. Ele pulou, foi a 6. E a curiosidade, lá embaixo na tabela, o Vitória é o único time nesse Campeonato Brasileiro sem pênalti marcado a seu favor. Único. Pouco entra na área. O gol de ontem, por exemplo, foi fora da área. Não, foi da entrada da área, já estava ali dentro, né? Mas na teoria... Mas tem outros que entram menos na área e que tem pênaltis marcados. O Jean estava falando isso na linha de passe, né? Que o torcedor enxerga isso e acha assim, tá vendo? Não dá um pênalti pra gente porque a gente é roubado. Às vezes o time é ruim e não entra na área. Mas tem os pênaltis também que dão, que ontem, aliás, foi um dia complicado de pênalti. Foi ontem pênalti no Flávio Lopes? Foi, né? Eu achei. Achei pênalti. Eu não achei. Não? Não. Eu achei pênalti, cara. Eu não achei. No primeiro lance, não, tá? No primeiro não, o segundo. Não, o primeiro é normal, não é? Ao segundo ele dá uma calçada. Ele dá uma calçada. Eu achei pênalti também. Também acho que não foi aquele... pé dele. Não foi o pênalti, mas foi pênalti. E o árbitro estava muito em cima, né? Tá bem posicionado. Ele sabia o que estava fazendo. Vocês gostaram da arbitragem? Sim. Ok, né? Eu
Tem muita reclamação em relação aos amarelos, né? Mas acho que no geral, nos lances principais... O Bidon bateu ontem que, pelo amor de Deus, né? Depois que ele merecia, antes do primeiro amarelo, ele já teve um lance que merecia amarelo. Amarelo que o Abel reclamou. Eu concordo. Também acho. Mas assim, olhando dos lances principais, eu acho que foram certos. Não alterou o resultado. Né? Vamos... eu também acho que não tivemos polêmicas assim. Mas o Eugênio tá... Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Verdão acabou, né, que empatando. Na minha opinião, é que nem o Edu, né? Empate eu nem comemoro, principalmente dentro da casa dos caras. Empate eu nem comemoro, né? O Verdão merecia demais sair com a vitória. O Verdão amassou, gente. Amassou. Pode procurar aí nas estatísticas, pode botar aí Palmeiras. Vocês vão lá, clicar no símbolo do Palmeiras, vocês vão ver as estatísticas, né? Onde até a posse de bola o Palmeiras amassou. Foi 58%, né? Chutes ao gol foram 7 chutes do Verdão contra um deles, né? Chutes na direção do gol foi 19 para o Palmeiras contra 9 deles. Então o Palmeiras amassou. Teve 10 escanteios para o time do Palmeiras contra 3. Né? Você vê as estatísticas, o Palmeiras só jogou o Palmeiras nessa partida. Os caras deram um chute ao gol. Um chute ao gol. Na direção do gol mesmo, o Everton fez uma defesa. Né? Foi um chute no gol. Interessante isso. Mas infelizmente é isso. É futebol, essas coisas acontecem. Né? Nem sempre o melhor sai vencedor. E isso é nítido nos últimos dias aí, nesses últimos derbys. A gente sabe que o Palmeiras é muito melhor, mas infelizmente não tem conseguido a vitória, né? Os caras têm, por sorte, né? Dessa vez, mais uma vez, mostrou que, por sorte, os caras conseguiram um empate aí contra o time do Verdão. O Palmeiras que abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo e sofreu o gol de empate, um gol contra aos 26. Então, né? E os caras bateram demais nos jogadores do Palmeiras. Bateram. Os caras estavam socando a porrada aí nos jogadores do Palmeiras, mas o juiz não expulsou ninguém do time deles. Mas é isso, né? Futebol é assim. Agora a vida que segue. Lembrando, o Verdão tem 2 jogos a menos, né? Os caras fecharam aí a 22ª rodada e o Verdão só tem 20 rodadas, né? Então vamos continuar, buscar rumo a essa liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras sim tem grandes chances de ser líder, ganhar o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, eu acredito. Se vocês acreditam também, chegou até o final, comenta aqui embaixo, eu acredito, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos, tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!